Oi, pessoal! Meu nome é Maria Eduarda, eu sou licencianda em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu estou aqui para fazer algumas questões do Enem sobre análise de gráficos. Então, olha só, eu sugiro que vocês pausem o vídeo antes de todas as questões, tentem fazer e depois acompanhem a resolução, ok? Então, olha só, primeira questão. Um professor pediu aos seus alunos que esboçassem um gráfico representando a relação entre metro cúbico e litro utilizando um software. Pediu ainda que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metros cúbicos, 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos em litro. O professor recebeu de 5 alunos os seguintes gráficos, que são esses aqui. O gráfico que melhor representa o esboço abaixo da transformação de metro cúbico para litro é o do aluno. Então, a gente tem que ver qual aluno desenhou certo essa representação, certo? O gráfico é sobre a relação entre metro cúbico e litro. Então, para fazer esse gráfico, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. 1.000 litros, certo? Quais são os pontos que ele pediu para representar no gráfico? Ele pediu para representar 0 metros cúbicos, 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos. Se eu tenho 0 metros cúbicos, eu vou ter 0 litros, certo? Então, o primeiro ponto tinha que ser 1, 0, 0. Ó. Aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui também tá ok, aqui também. Depois, 2 metros cúbicos. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a gente pode fazer essa continha por regrinha de 3 ou só analisar mesmo. Ó. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, quer dizer que 2 metros cúbicos equivale a 2.000 litros. E assim por diante. Então, 3 metros cúbicos equivale a 3.000 litros e 4 metros cúbicos, que é o outro ponto que ele quer, equivale a 4.000 litros. Então, ó, 4 metros cúbicos equivale a 4.000 litros. Então, agora a gente tem que analisar os gráficos, ó. O primeiro está falando que, vamos ver um ponto aqui que ele marcou. 2 metros cúbicos é igual a raiz cúbica de 2 litros. Não, não é isso que a gente viu. O segundo gráfico, ó, 2 metros cúbicos equivale a 400 litros. Também não. O terceiro gráfico, 2 metros cúbicos equivale a 2 litros. Errado também. O terceiro gráfico, 2 metros cúbicos equivale a 200 litros, 4 metros a 400 litros, que também está errado. E sobre o último gráfico, vamos conferir. Ó, 2 metros cúbicos ligado no 2.000 litros. 4 metros cúbicos equivalente a 4.000 litros. Então, o aluno que representou melhor o esboço desse gráfico foi o aluno 5. Letra E. Ok? Então, vamos para a próxima. Bom, a taxa de mortalidade infantil vem decaindo a cada ano no Brasil. O gráfico gerado a partir de dados do IBGE apresenta a evolução da taxa de mortalidade infantil, número de óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, de crianças com até 5 anos no Brasil no período de 2000 a 2011. Considere que para os próximos anos, o decréscimo anual médio do número de óbitos para cada 1.000 nascidos vivos registrados no período de 2009 a 2011 será mantido. A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade infantil de crianças com até 5 anos torna-se-á inferior a 10 no período de... Então, olha só, o que ele falou? Que nos próximos anos, esse decrescimento médio de óbitos vai se manter igual ao de 2009 a 2011. Qual que foi esse decrescimento médio de 2009 a 2011? Ó, em 2011 a gente tinha 18,7, em 2009 a gente tinha 22,5. Então, o decrescimento, ó, 18,7 menos 22,5. Isso aqui é igual a menos 3,8. Esse menos aqui está indicando que caiu, tá? Caiu quanto? Caiu 3,8. Então, em 2 anos, a quantidade de óbitos, né? A quantidade de óbitos, isso. A quantidade de óbitos
por 1.000 habitantes caiu 3,8. E esse valor vai continuar mantendo, né? Estima-se que vai continuar mantendo nos próximos anos. Ele quer saber a partir de que ano, em qual período, esse número vai ser menor, vai ser inferior a 10. Aqui em 2011 está 18,7. Então, vamos descobrir quanto ele vai caindo em média a cada ano. Se em um ano, em 2 anos, cai 3,8, quer dizer que em um ano vai cair, vou fazer 3,8 dividido por 2, que é igual a 1,9. Ou seja, a cada ano, aqui vai caindo, ó, 1,9 o número de óbitos, ok? 1,9 por 1.000 nascidos vivos, certo? Então, olha só. Em 2011, a gente tem 18,7 e a gente quer saber em que ano isso vai ser inferior a 10. Então, lá em 2012, esse valor vai para 18,7 menos 1,9, que dá, vamos ver, 18,7 menos 1,9, que dá 16,8. Lá em 2013, esse valor vai cair 16,8 menos 1,9, que dá 14,9. Em 2014, essa taxa vai de 14,9, vai cair menos 1,9, que é 13. Em 2015, essa taxa vai para 13 menos 1,9, que dá 11,1. E em 2016, essa taxa vai para 9,2. Então, olha só, a gente já chegou no resultado que a gente queria. A gente quer saber em qual período essa taxa vai se tornar inferior a 10. Em 2016, ela vai estar 9,2. Ou seja, nesse período aqui, ó, de 2015 a 2016, que ela vai se tornar inferior a 10. Ou seja, a letra D. Aqui também dava pra gente fazer a diferença, ó. Peraí, só um minutinho, gente. Vou abrir a porta do meu cachorro. Erro de gravação. A gente podia também fazer assim, ó. Fazer essa diferença do 18,7 para 10 e depois dividir por 1,9 e ver a quantidade de anos. Aí cada um faz aqui e achar mais fácil. Que eu quis fazer devagar para mostrar que a cada ano essa taxa ia caindo mais. Então vamos para o próximo. 3. O índice pluviométrico é uma medida em milímetro que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local e num intervalo de tempo, hora, dia, mês e ou ano. Os valores mensais do índice pluviométrico de uma cidade brasileira no primeiro semestre são mostrados no gráfico. De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho será igual ao índice do mês de junho, somado à variação correspondente ao maior acréscimo em milímetro do índice pluviométrico entre 2 meses consecutivos do semestre passado. O índice pluviométrico em milímetro previsto para o mês de julho na cidade considerada será igual a... Então, olha só, ele deu o índice pluviométrico nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E a gente quer descobrir o de julho. Como que a gente vai descobrir o de julho? Ele falou a seguinte coisa, ó, que de acordo com a previsão, o índice do mês de julho vai ser igual ao índice do mês de junho, então vai ser, vou pôr aqui o julho, vai ser o índice do mês de junho somado à variação correspondente ao maior acréscimo em milímetro do índice entre 2 meses consecutivos do semestre apresentado. O que isso quer dizer?
2 meses consecutivos, é um mês depois do outro. Então, por exemplo, pode ser janeiro, fevereiro e março, abril e maio e junho. Isso são meses consecutivos. Só que aí a gente vai somar para descobrir o índice de julho, a gente vai somar com o índice de junho, a maior variação que teve entre 2 meses consecutivos, certo? Se a gente analisar o gráfico, ó, e a variação correspondente ao maior acréscimo. Então, ou seja, é uma variação que subiu. Então, ó, de janeiro para fevereiro, decresceu, né, o índice. Então, já não vale. Fevereiro para março, também caiu. Março para abril, foi um acréscimo, né, de 30 para 70. Então, teve um acréscimo aqui, ó, 70 menos 30, de 40. Abril para maio, também subiu, ou seja, de 70 para 90. Teve um acréscimo de 20. Então, essas aqui são as variações desses 2 meses consecutivos. Só que a gente vai somar só a variação correspondente ao maior acréscimo. Qual que é essa variação? Qual que é esse acréscimo? É o 40. Então, ó, o índice de julho vai ser o de junho mais 40. Quanto que é o de junho? O de junho é 10. Então, o de julho vai ser 10 mais 40, que é igual a 50. Letra B. Beleza? Então, vamos para a última. A última agora. O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo, lucro, ou negativo, prejuízo. Por exemplo, olha só, aqui a gente tem o gráfico no mês de junho. Ele teve receita é o que ele ganha, 1.200, e teve 700 de despesa, certo? Aí nesse mês, ó, vamos ver a diferença entre receita e despesa. Receita é 1.200 menos 700, que dá 500. Então, como foi positivo, nesse mês ele teve R$500 de lucro. Aí agora, olha aqui em agosto, se a gente fizer a diferença entre receita e despesa. Receita foi 2.300 e despesa foi 3.900. Quando a gente fizer essa conta aqui, vai dar... Eu sou péssima em conta de cabeça, gente, peraí. Vai dar menos 1.600. Ou seja, a gente teve um resultado negativo. Quer dizer que nesse mês ele teve um prejuízo, ok? Então, é isso que está falando aqui nessa primeira parte. Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será aí quer saber se é prejuízo ou um lucro e de quanto, certo? Então, olha só, a gente quer saber quanto ele teve de prejuízo ou de lucro de julho a dezembro. Para a gente conseguir fazer isso, falta a gente achar tanto a receita quanto a despesa do mês de dezembro, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos ver o que ele falou. Ele falou que o mês de dezembro é o melhor de venda e ele fez uma previsão de que a receita terá um aumento em relação ao mês anterior. Então, a receita do mês anterior, que foi o mês de novembro, foi 2.000. Então, vai ser maior que 2.000 a receita. Só que de quando que vai ser esse aumento? O aumento, ó, em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro. Como que a gente calcula essa taxa de crescimento? Essa taxa, a gente calcula assim, ó. É o valor final, ou seja, o segundo valor, né, depois do aumento, o valor final, menos o valor inicial, que é o que tinha antes, dividido pelo valor inicial. Então, qual que é essa taxa? Ó, a taxa é ocorrida de setembro para outubro. Setembro para outubro, e a gente está vendo
sobre a receita. Então, a gente está olhando para cá. Qual que é o valor final? Que é o segundo valor, é o de outubro. Então, é 3.500 menos o valor inicial, que é o valor de setembro, menos 1.400, dividido pelo valor inicial, que é 1.400. Aqui dá 1.100, 2.100, né? Desculpa. 2.100 dividido por 1.400, que é igual a 1,5. Ou, se aqui a gente passa para porcentagem, é 150%. Só uma curiosidade aí. Então, a taxa de aumento foi de 1,5, certo? Então, agora a gente já consegue calcular a receita do mês de dezembro. Qual que vai ser a receita do mês de dezembro? Vou pôr aqui R de receita e D de dezembro. A receita do mês de dezembro vai ser a do mês de novembro, que é 2.000, mais uma taxa de 1,5 sobre o mês anterior, que também é 2.000. Certo? Por quê? Olha só, vamos voltar para a gente ver aqui, ó. Ela terá um aumento com a mesma taxa ocorrida, certo? Então, olha só, quer dizer que esse 1,5 vezes 200 é o aumento. Então, esse 1,5 é a taxa, que é a mesma taxa de setembro para outubro, está aumentando em relação ao mês anterior, que é novembro, e aqui a gente está somando 2.000, porque isso aqui é só o aumento. Se aumentou, aumentou em cima de alguma coisa. Então, é o mês anterior mais esse aumento, tá? Então, ó, a receita de dezembro é 2.000 mais 1,5 vezes 2.000 é 3.000. Então, a receita do mês de dezembro é 5.000. Beleza? E vamos ver a despesa. A despesa irá se manter a mesma de novembro. Então, a despesa vai ser, novembro, 3.800. Tá? Então, agora a gente já consegue calcular esse resultado financeiro, né? Se ele teve lucro ou prejuízo nesses períodos de julho a dezembro. Como que a gente faz isso? A gente pode ou somar todas as receitas e depois descontar todas as despesas, ou a gente pode fazer mês por mês e somar. Vou calcular mês por mês porque eu já fiz aqui, ó, o de julho. Em julho teve um lucro de R$500. Em agosto teve um prejuízo de R$1.600. Vamos fazer os outros meses aqui. Eu vou fazer até aqui no gráfico mesmo, ó. Em setembro, vamos ver. A receita é 1.400 menos a despesa, que é 1.350. Eu tô colocando o valor aqui embaixo porque não tem espaço, tá, gente? Então, 1.400 menos 1.350 é 50. Nossa, eu fiz essa conta na calculadora. Então, no mês de setembro, ele teve R$50 de lucro. Vamos ver em outubro. Outubro, 3.500 menos 1.500, que dá 2.000. Então, em outubro, teve também um lucro de 2.000. Agora, em novembro, vou fazer aqui do lado, é a receita, que é 2.000, menos 3.800, que é a despesa. Isso dá menos 1.800. Ou seja, nesse mês, teve um prejuízo de 1.800. E em dezembro, vou fazer aqui no cantinho, e em dezembro, a receita foi 5.000, que foi o que a gente encontrou aqui. E a despesa é a mesma de novembro, que é 3.800. 3.800. Isso dá 1.200. Ou seja, em dezembro, essa empresa... É uma empresa, né? Teve um lucro de 1.200. Então, como que a gente vai descobrir o resultado financeiro? A gente vai somar isso tudo. Porque, olha só,
Se em julho teve R$500 de lucro e em agosto teve 1.600 de prejuízo, se eu somar esses dois, eu vou ter menos 1.100. Isso quer dizer que nesses 2 meses teve um total de 1.100 de prejuízo. Então, vou somar tudo. Vou fazer aqui no outro slide, ó. Vai ser... Peraí. Acho que deu uma travadinha, mas devo ter voltado. Então, tô fazendo aqui no outro slide, que é 500, eu anotei os valores aqui, 500 menos 300, menos 1.600, vou pôr os valores aqui em cima de novo pra gente não se perder, que eu não tô conseguindo voltar. Aqui era 500, aqui era menos 1.600, aqui era 50, aqui era 2.000, aqui é menos 1.800 e o de dezembro era 5.000 menos 3.800, era 1.200. Então, tô somando tudo isso aqui. 500 menos 1.600 mais 50 mais 2.000 menos 1.800 mais 1.200. Então, vamos descobrir agora se ele teve um lucro ou um prejuízo de quanto foi esse valor. Fazer aos poucos, ó. 500 menos 1.600 dá menos 1.100. 50 mais 2.000 dá 2.050. Menos 1.800 mais 1.200 dá menos 600. Menos 1.100 mais 2.050 dá 950. Vou repetir o menos 600. Isso vai dar 350. Ou seja, a gente obteve um número positivo, ou seja, é um lucro. E esse lucro é de R$350. A alternativa é. Tá bem? Então, ó, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Voltem o vídeo, revejam, anotem as dúvidas. Qualquer coisa é só mandar pra gente, ok? Um beijo e uma boa prova. Se cuidem.